Olha essa notícia aqui que eu falei. O Marcelo tem a possibilidade de ser punido, mais punido do que além da expulsão, por causa do lance, o lance horrível, né? Que aconteceu quebrou a perna lá do argentino Luciano Sanches no jogo Argentinos Júniors e Fluminense. Por quê? Porque tem uma regra na Comebol, e não tem um tribunal, na verdade é um tribunal de penas, né? Então os caras decidem qual vai ser a punição, que diz o seguinte: o lateral esquerdo Marcelo, ele foi denunciado pela unidade disciplinar da Comebol, pela expulsão, né? Pela expulsão do jogo. Ele foi enquadrado no artigo 14.1, inciso B, do Código Disciplinar da Comebol. O que diz esse artigo? Que fala em suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo indeterminado. O inciso aponta que a sanção pode acontecer por jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio de entrada violenta ou disputa de bola que põe em risco a integridade física de um adversário, lance no qual o infrator use força excessiva ou haja com brutalidade. Então, o que acontece? Foi essa mesma comissão disciplinar, para dar um exemplo, foi que suspendeu o Bruno Tabata por 4 meses. Foi essa mesma comissão que fez isso. Então, não é só que ele foi expulso e vai cumprir a pena por um jogo. Ele pode ter uma punição ainda maior diante daquela expulsão, que foi um lance realmente horrível, porém involuntário, Rodrigo. É uma situação difícil, né, de se Posso, avaliar. Pode falar. rapidinho, em que pese a gravidade, a tragédia que a gente assistiu ao vivo com replay, com zoom no que aconteceu Sim, teve zoom, garotinho, na sim. jogada. No ano passado, entre o jogo entre a fase de grupos e as oitavas de final da Libertadores, houve um gap diferente do que aconteceu mais ou menos agora, porque teve uma data FIFA importante. O ano passado, antes da Copa do Mundo e tal. O Corinthians fez o penúltimo jogo da fase de grupos contra o Boca, fora de casa. O Cantilho, que então jogava como volante, numa confusão no jogo por 1-1, foi expulso por empurrar o amiguinho. Foi empurrado, empurrou de volta, ele foi expulso, o Vitor Pereira foi expulso, um monte de gente foi expulso naquele jogo. O Cantilho cumpriu suspensão no jogo seguinte, que foi contra o Always Red, o último jogo da fase de grupos. Passa o tempo, as oitavas de final foram em julho. Na sexta-feira anterior às oitavas de final, que não foram seguidinhas como agora, que a semana que vem é o jogo do Fluminense de novo com o Argentino Júnior, a Comebol anunciou que o Cantilho estava suspenso por mais um jogo. E o Corinthians já não tinha o Paulinho e o Maicon, que na época faziam a função de primeiro volante ou o Cantilho. Então o Corinthians soube a 3 dias do jogo, a 4 dias do jogo, que foi uma terça-feira, que não tinha o jogador. O Fluminense não sabe quando essa punição vai sair, porque não há um julgamento marcado. Mas eu colocaria a minha preocupação aí, porque tem sido decisões contundentes contra as quais você não recorre. Pois é, Eu não é a primeira. puxei aqui um Fala, exemplo. Rodrigo. Não, como a Marília estava dando exemplo, eu também gosto desses exemplos, porque dá uma ideia de qual é a jurisprudência da Conmebol. O Felipe Melo, quando deu aquele soco na cara no jogo contra o Penharol, tomou 6 jogos e depois foi reduzido para 3. Eu acho muito difícil que o Marcelo, num lance involuntário, ainda que a consequência tenha sido gravíssima, né, vai levar uma punição maior do que o Felipe Melo dando um soco na cara do adversário, ainda que também o Felipe tenha sido cercado, né? Teve circunstâncias ali, não é que a gente tem que jogar tudo na conta do Felipe naquela vez, né? Porque ele estava cercado também. Mas eu acho improvável que seja uma punição tão dura assim, que seja por mês. O caso do Tabata é um caso de racismo, ainda que seja um caso de racismo injusto, né? Porque ele não estava sendo racista, na real, o que aconteceu é que ele estava denunciando o racismo, e aí teve um erro ali do julgamento da Conmebol, que entendeu que ele estava fazendo um gesto, né? Então, eu acho bem improvável que isso aconteça. Respondendo à enquete, se fosse eu, acho que ele tem que tomar um jogo só, porque foi grave o jogo brusco e tal, entende-se até a expulsão, o Diniz questionou, mas eu acho que se você olhar para o critério, por exemplo, das expulsões do Palmeiras no ano passado, na semifinal contra o Atlético Paranaense, também foram entradas que a consequência não foi tão grave, mas é esse tipo de entrada que você vem por cima, ainda que
no caso do Marcelo, tenha sido totalmente involuntário, vamos deixar claro, ele chorou ali depois e tal, foi até uma demonstração de empatia dele que é bastante relevante, mas eu não consigo ver motivo para dar mais do que um jogo para ele, entendeu? Eu acho que o melhor advogado do Marcelo é o próprio Luciano Sanches, né? Que fez uma postagem, que recebeu a ligação, que recebeu a visita, que respeita muito o Marcelo. Acho que está líquido e certo, não há nada, não tem nada para falar sobre a postura dele. Agora, mais que um jogo, eu acho injusto também. Acho que ele tinha que ter sido expulso. Acho que mais do que isso é injusto, mas eu não confio nos critérios da Conmebol. Empurrar para a Conmebol é 2 jogos. Pois é, o Tabata tem tá isso. aí punido por racismo. Então... Tem esses históricos todos. Já teve vários jogadores que pegaram punições malucas e muito tempo e tal. Renato, mas a nossa enquete está assim, ó. O que você faria sobre a punição do Marcelo? Um jogo de suspensão, 63%. Fica fora até o adversário voltar, 23%. E não teria nem expulsado, 15%. Diga lá, Renato. Bom, o Fluminense estava tentando anular a suspensão, anular lembra? A suspensão, exato. Era essa a discussão, que é muito improvável, né? Mas eu acho que num caso como esse, que foi evidentemente sem querer, eu daria só um jogo. Eu não daria mais do que um jogo, não. Porque, sabe, não houve maldade nenhuma no lance, rigorosamente nenhuma. Eu até entendo a expulsão diante do que aconteceu. Aquilo ali foi uma coisa tão chocante. O cara disse, olha, quem fez isso, ainda que involuntariamente, não pode continuar em campo. Ok, eu topo. Agora, mais de um jogo de suspensão, eu acho um exagero, com toda sinceridade.